O plano que foi desenvolvido não é um plano feito simplesmente pelo processo das empresas da Prefeitura, Sete Rio, Secretaria de Transporte e assim sucessivamente. Nós temos, apoiando o desenvolvimento desse projeto, uma empresa de consultoria do mercado, especializada na área de transporte, que vem desenvolvendo todas as simulações há meses de como é que movimenta a cidade, como é que vem os diversos meios de transporte. Nós já fizemos, nesse período, investimentos, vem mais barca, começam a funcionar mais barcas no circuito da cidade. Nós estamos articulados com os condomínios da Zona Sul, principalmente da Zona Oeste, Barra, já medindo diariamente como é que está sendo o fluxo, o aumento do número de passageiros, número de ônibus. Nós temos um programa com as concessionárias que hoje estão articuladas com as empresas que hoje formam consórcios, Zona Norte, Zona Sul e assim sucessivamente, com programas de número de ônibus que precisam ser implantados a cada mês dentro desse programa. Então, esse processo e esse programa nós disponibilizamos para a equipe técnica do clube, num debate em que a gente pode vir aqui apresentar, trazer a empresa de consultoria também e mostrar tudo como é que está sendo sintonizado. Agora, a alma disso é também a gente mudar um pouco o esquema de hábito da gente. Olha o que acontece. Por exemplo, segunda-feira, o trânsito no aterro do Flamengo, quando foi chegando ali perto do Museu de Arte Moderna e tal, ele começou a ter gargalo. Implantamos uma série de medidas, fluxo de sinal e assim sucessivamente. Aí, na terça, melhorou enormemente. Começou a fluir no mesmo horário, muito bem. Quando o cidadão percebe que na terça começou a fluir muito bem, na quarta ele já volta e já vem de novo com o seu carro, já vem pelo mesmo caminho, aí de novo, aquele dia seguinte, já vem um gargalo de novo, e assim sucessivamente, quer dizer, até que haja, de fato, uma mudança de comportamento. Quer dizer, então, essa lógica que eu queria que a gente disponibiliza e apresenta para cada um de vocês, está sendo monitorada diariamente dentro da cidade. Agora, as mudanças são mudanças de fundo. Carneiro. Valeu. Em primeiro lugar, parabéns aí pela exposição. E primeiro só um comunicado ao nosso secretário Muniz, que o prefeito acabou de criar um grupo de trabalho, só uma notícia, para o estudo da drenagem da bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas. Nós vamos conseguir implantar provavelmente o emissário e acabar com as enchentes ali na Pacheco Leão. Isso nós pedimos ao senhor, está saindo no Diário Oficial, um grupo de trabalho do Clube de Engenharia com a Rio Águas. Isso não tem nada a ver. Não é o emissário, é o extravasor. Não, o túnel extravasor. Nós vamos acabar com a enchente na Praça Sibelius e na Pacheco Leão. Bom, agora, objetivamente, algum tempo atrás eu entrei numa concorrência no DR da linha vermelha, ainda era o decreto 2300, e tinha nota técnica. E a nota técnica, um dos quesitos da nota técnica era o impacto ambiental durante o período das obras. Nós tiramos 0 e fomos desclassificados. De maneira que eu acho que o seu impacto ambiental, infelizmente, está muito impactante realmente na população. O dinheiro público não está sendo gasto, mas o privado, com o desgaste de combustível e tempo, está sendo muito pesado para a população. Não obstante, as obras estão muito bem feitas, não resta nenhuma dúvida. Só me restou um quesito, como é que pode, depois de tanto estudo, para participar de uma licitação, que teve leilão, e o consórcio, um bom consórcio, sem dúvida,
ganhou a concorrência, depois dizer que foi surpreendido com uma argila mole, com um detalhe que tinha que ser estudado. E gostaria só de saber como é que, sendo um estudo de venda, a receita através de venda de terrenos e de investimento imobiliário, como é que pode depois ampliar a obra, estendendo até a Praça 15, que não era previsto no primeiro momento, naquele desenho, não vai até a Praça 15. Então, e aí esticou, foi até General Justo, quando não era no objeto da licitação. Então, eu gostaria só de ter esse esclarecimento. Bom, primeiro, a gente reconhece esse impacto e, desde o primeiro momento, e toda a oportunidade que a gente tem, não há como negar. Mas é a condição o que a obra pública gera, esse tipo de impacto, não é só na região portuária. Quem mora ali na região de Madureira, Campinho, passou também um momento de aperto durante a implantação do BRT. Eu acho que agora quem está lá, as pessoas continuam lá, usam aquele espaço, estão vendo o resultado do que se fez. Quer dizer, infelizmente é um preço que pagamos, né? Agora, lembrar também que esse prejuízo, ele já havia. Nós não estamos falando de um trânsito bom que está entrando em obra e ficou ruim. Chegar no centro do Rio é muito ruim há muito tempo. Achar que não tinha engarrafamento, que não tinha perda para entrar no centro do Rio, então acho que pode fazer o raciocínio ao contrário. A gente está perto de parar de perder isso. Parar de ter que enfrentar essa situação que a gente vem enfrentando há décadas. De Francisco Bicalho engarrafada, de Perimetral engarrafada, de Rodrigues Alves engarrafada. Né? A gente está apontando para sair dessa situação. Em relação à extensão da obra, você tem razão. Na verdade, a primeira versão, que foi o que resultou dos projetos básicos, e quem for lá buscar vai ver, a primeira versão propunha que a Via Expressa ela viesse sob a perimetral, contornasse ali o primeiro distrito naval pelo mar, numa ensecadeira pelo mar, e o túnel saindo ali da frente do prédio do primeiro distrito naval, voltando num viaduto para o trecho remanescente da perimetral da Praça 15. Então, essa foi a solução que foi apresentada para ser licitada. À medida em que os estudos, sobretudo, primeiro os estudos viários aprofundaram, uma questão óbvia, num sentido nem tanto, mas no outro sentido, você está saindo de uma via de 3 faixas, pegando o viaduto para entrar numa via de 2. Quer dizer, então, houve toda a recomendação de que essa solução não era adequada. Do ponto de vista ambiental, era uma coisa complicada, fazer essa ensecadeira na Bahia, na frente do primeiro distrito naval, quer dizer, também um custo de obra complicado. E o próprio consórcio, a própria concessionária, aceitou o debate com a prefeitura para refazer os estudos e encontrar uma outra solução para o túnel. Então, sondagens e mais sondagens, e chega então a proposta atual desse túnel não ir pelo mar, mas vir pelo maciço e sair, sobretudo, da projeção da perimetral. Isso não seria de fazer também o túnel sob a Rodrigues Alves e sob a perimetral, numa área de aterro. Então, isso que a gente encontrou na Praça 15 é ser ao longo do túnel inteiro. Então, se deslocou o túnel para ficar sob o maciço, encontrando rocha, encontrando outro tipo de material, facilitando, portanto, do ponto de vista construtivo, mas, por conta, enfim, os nossos engenheiros aqui podem entrar mais no detalhe, mas a solução de engenharia que se encontra nesse momento, chegou a se estudar uma solução de que esse túnel, então, se projetasse até as proximidades do aterro, o custo disso seria muito mais elevado, e chegou a essa solução de que o aproveitamento da estrutura do mergulhão seria uma boa saída, né? Por conta dos próprios cálculos de projeção de rampa, de subida do túnel, feliz coincidência, ele se encaixa naquele ponto do mergulhão. Então, esse trecho da Praça 15, ele entra como um aditivo no contrato de PPP, até por conta da conectividade, da continuidade da obra, né? Essa sua pergunta foi nos feita também pelo TCM, devidamente
esclarecida ao Tribunal de Contas do município. Então, isso justificou o aditivo, e esse trecho da obra, em princípio, ele sim foi comprometido com recurso do município. Ocorre que, por conta de possibilidades de novas negociações imobiliárias na região portuária, 20% desse aditivo ele já está deixando de ser pago com recurso do Tesouro e está sendo pago com recurso da operação. Ou seja, era uma decisão que se tinha que tomar no momento, quer dizer, ou a gente ia ter um túnel que não ia chegar em lugar nenhum, ou o município fazer esse aditivo e assumir o compromisso. À medida em que a dinâmica imobiliária da região vai permitindo, e aí concretamente, vocês devem ter sido informados, a gente tem um decreto presidencial e um decreto municipal que desapropria imóveis de docas, para a gente poder, que é onde tem o potencial de construção. Como a prefeitura está adquirindo esses imóveis, ela também está podendo fazer negócios imobiliários com esses imóveis. O ganho dessa transação imobiliária está pagando o aditivo da PPP. Então, não é possível afirmar que todo o aditivo venha a ser pago com recurso do Tesouro. Mas hoje, 20% dele já não é mais recurso do Tesouro. Né? Tá bom? É o seguinte, aproveitar que nós estamos no Clube de Engenharia, é um lugar bom para a gente discutir isso, é o seguinte, a nossa cultura sobre a questão ambiental é uma cultura extremamente complexa, sem uma consolidação muito boa ainda. Porque, no fundo, a gente usa visão de impacto ambiental como se o impacto ambiental fosse uma coisa que ele não vai interferir na vida das pessoas. O impacto ambiental é quase uma tese. E que a medida mitigadora fosse algo que cumprisse o milagre de evitar que aquele impacto identificado não fosse absolutamente alterar, e a medida mitigadora, ela cumpre também um papel milagroso. Olha, no Clube de Engenharia, é importante a gente entender o seguinte. Primeiro, nós nos formamos durante décadas a compreender a não visão holística do processo. Quer dizer, uma fábrica é introduzida, produz, usa matéria-prima, gera emprego, dá lucro, e depois as questões que ela cria do seu entorno, que possam ser um sacrifício maior para a natureza ou outros, a gente considerava como elemento essencial do progresso. Tanto que o nosso símbolo sempre foi aquela chaminé com fumaça preta jogando adiante como um símbolo de progresso. Então, na verdade, nós estamos evoluindo a um ponto tal para compreender o seguinte: esse estudo teve uma análise ambiental e um estudo de impacto ambiental através do estudo de impacto de vizinhança e tudo aquilo que a licença ambiental exige. Ela identificou que medidas precisam ser adotadas para mitigar os problemas que vão ser criados. Agora, a decisão, ela é uma decisão olhando o futuro. Quem ganha mais? Quem ganha mais é o conjunto da sociedade com a adoção daquelas medidas. Quem vai se sacrificar? Vai ter uma emissão maior em função do problema dos transtornos para o tráfego? Vai. Claro que vai, mas isso a gente não precisa ser um cientista para chegar a isso. A gente tem que analisar isso, não para dizer que isto invalida o processo que a gente está fazendo, porque a gente está vendo quanto tempo dura, que medidas a gente vai poder adotar e mais. Nós podemos ter um arsenal muito maior de medidas. Como, por exemplo, nós podemos chegar a um momento em que as medidas adotadas não forem suficientes, nós podemos passar a implantar placa ímpar, placa par, e fazer o cara ter que ficar com o seu carrinho dentro de casa. Nós já fizemos retirar 1.000 e tantos estacionamentos, para o cara saber o seguinte: eu não vou poder ir de carro, não vou poder parar onde eu parava. Nós estamos fazendo coisas que antes eram impensáveis. Nós estamos obrigando a reorganizar o circuito de linhas de ônibus da cidade com esse processo. Nós retiramos e acabamos uma série de linhas que se sobrepõem umas às outras, que era coisa de armação de português com o processo público.
nós passamos a fazer com que as empresas interagissem entre si e obrigamos a formar um consórcio. Então, nós estamos implantando os BRTs que estão retirando linhas que se sobrepunham e estamos dando prioridade ao carro. Agora, esse conjunto de medidas, elas precisam ter o apoio público e passa principalmente pelo apoio da área técnica. A área técnica, ela não deve se comportar como um diletante do ponto de vista público, que é comum e é compreensível que um cidadão qualquer, ele olhe um processo desse e tenha mais dificuldade de compreender a sua visão global. Mas nós, no clube de engenharia, na área técnica, nós precisamos olhar aquela visão crítica, mas procurarmos, inclusive, cada vez não só nos interessarmos mais e alertar para os erros que podem estar sendo comprometidos, mas dimensioná-la numa visão de conjunto mais holística. Porque a gente tem, a sociedade nos deu esse instrumento. A gente teve a oportunidade de ir para a universidade, a gente teve a oportunidade de ver projetos urbanísticos, a gente tem acesso à cultura, a gente sabe o que está sendo feito em outros países, que modificações podem ser feitas, e que essas são alternativas de modernização e mudança de mundo, e mudança de comportamento. Então, esse é o grande desafio. E nós estamos com uma ferramenta em que o poder público disponibilizou. Eu me lembro que nós discutimos se o Guggenheim ia ser instalado ou não ali naquela área e se isso era desperdício ou não de recurso público. Hoje, nós estamos implantando ali 3 grandes museus, sem um tostão do poder público. Hoje, nós estamos mudando a lógica de mobilidade. Hoje, nós estamos discutindo ferramentas para avançar na urbanização pelo lado da moradia, em detrimento do processo de coisa, e tudo com alerta. Então, minha gente, nós estamos precisando do apoio daqueles que têm conhecimento, para que se integre, se engaje, ajude a mudança de paradigma. Isso não é para a gente deter qualquer crítica, não. É o contrário, que essas críticas, elas são sempre bem-vindas. Mas é necessário que elas entrem com aquela perspectiva histórica que a gente tem chance de ter. Porque isso não é uma visão programática de um partido político. Isso é algo que todo cidadão pode se engajar, porque é uma mudança de paradigma para aqueles que podem perceber a sua cidade. É um engajamento para entender, dominar a sua cidade, conhecer a sua cidade, torná-la mais humana, entender que a gente está mudando mesmo com consciência de mudança e que as dificuldades são dificuldades administráveis.